Tá bom, põe um pouquinho mais para trás. Aqui, ó, tá vendo? Para o microfone não ficar. Isso, tá bem. Bom dia, irmãos, irmãs, bom dia, amigos. Hoje nós vamos estudar o 4º livro da lista dos 12 profetas menores, Obadias. E nós estamos num desafio da leitura da Bíblia, e Obadias então já é o 31º livro do Antigo Testamento. Ele é o livro mais curto do Antigo Testamento e expressa um ataque aos edomitas, inimigos ferozes de Israel, embora fossem irmãos quanto à origem racial, pois Edom é o nome que foi dado aos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Obadias então vai tratar de um tema de conflito entre Israel e Edom, tá? Depois vocês têm a Bíblia nas mãos, eu vou pedir que depois um irmão venha fazer algumas leituras para mim, tá bom? O nosso texto áureo está em Obadias 1:15, que está no slide, e diz assim: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então Obadias vai mostrar que a lei da semeadura e o princípio da retribuição constitui uma realidade da qual ninguém escapará. Por isso, cuidado em termos atitudes boas, porque tudo que nós fizermos há consequências, principalmente no que diz respeito aos sentimentos de raiva, de falta de amor, de arrogância. Então isso é muito importante porque nós somos retribuídos com aquilo que nós fazemos. Vamos para a autoria e data. O livro de Obadias nem identifica o profeta, além de declarar apenas o seu nome. Não fornece alguma declaração que especifique claramente a data da sua composição. Há um debate entre os estudiosos da atualidade quanto à época em que o livro foi escrito. Alguns acreditam que os versos de 11 a 14 estejam relacionados à invasão de Jerusalém pelos filisteus e árabes, durante o reinado de Jeorão, em 853 a 841 a.C. Outros estudiosos entendem que aquelas passagens das Escrituras estão ligadas aos ataques babilônicos a Jerusalém entre 605 a 586 a.C., e assim Obadias seria da época de Jeremias. Essa vem sendo considerada a mais plausível devido à correspondência textual em Obadias 1:9 e Jeremias 49, de 7 a 22. Vamos para as características históricas. A mensagem do profeta. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa de sua hostilidade contra os israelitas. E para entendermos, vamos aos bastidores dessa história. O povo de Edom eram parentes dos israelitas. Eles pertenciam à família de Abraão e Sara, que teve seu filho Isaque, que se casou com Rebeca e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Os edomitas descendiam de Esaú e os israelitas descendiam de Jacó. O relacionamento entre os irmãos sempre foi muito conturbado. Essa história encontramos em Gênesis, nos capítulos de 25 a 27. Cada um mais tarde recebeu o nome de Israel e Edom, que acabou se tornando o nome das famílias que dependiam deles. E essas famílias repetiram o mesmo relacionamento difícil dos seus ancestrais. Mesmo que os irmãos tenham se encontrado e feito as pazes em Gênesis 33, as nações se tornaram inimigas. E Israel e Edom tiveram relacionamentos intensos ao longo dos séculos, mas ainda assim compartilhavam vínculo familiar, e foi esse vínculo que foi traído e destruído ao longo do processo histórico.
como podemos comprovar em várias referências bíblicas. Gênesis 27, de 41 a 45, Gênesis 32, de 1 a 21, Gênesis 33, Gênesis 36, Êxodo 15, 15, Números de 20 a 14 e 21 e segundo livro dos Reis, capítulo 8, versos de 20 a 22. Obadias fala então, irmãos, contra o orgulho de Edom e profetiza sua queda e destruição. Então nós vamos ao próximo slide. O que acontece entre eles? Rivalidade, orgulho, falta de perdão, raiva, arrogância, rancor e principalmente traição. Haverá algo mais terrível do que ser traído? Esse pequeno texto eu tirei de um estudo que o pastor fez, acho que numa quinta-feira, faz tempo. Então ele diz assim: todos nós já sofremos uma decepção na vida com alguma pessoa. É ainda muito difícil de suportar quando uma traição vem de um amigo ou de um parente próximo. É exatamente contra este tipo de atitude que o profeta Obadias expressa em sua mensagem. E, portanto, anunciou juízo sobre os edomitas. Eles haveriam de colher o fruto dessas maldades e da arrogância que possuíam. Vamos ler os versos 3 e 4. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Essa é a soberania e a justiça do Senhor Deus. Agora vamos falar sobre Edom. Em Gênesis 25, 30, Esaú foi chamado de Edom, que significa vermelho, por haver vendido o seu direito de primogenitura por um prato de cozido vermelho, lentilhas, cujas vagens adquirem cor marrom avermelhada quando cozidas. Edom, a cidade, é chamada de Monte Seir, uma cadeia de montanhas de granito, da largura de 24 a 32 quilômetros na direção norte-sul, com rochas que atingem 615 metros de altura. Sua fortaleza é uma rocha elevada, e a fortaleza só podia ser alcançada através de uma ravina estreita de encostas rochosas. Edom viera a crer que nenhum inimigo conseguiria derrubar suas defesas. Então o seu rei, na época em que os israelitas estavam passando pelo deserto, quando os filhos de Jacó saíram do Egito e peregrinavam no deserto a caminho da terra prometida, mesmo assim, com essa traição, mesmo assim Deus ordenou aos israelitas que tratassem os edomitas como a irmãos. Deuteronômio 23, 7. Eu vou ler aqui, ó. Deuteronômio 23, 7. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Mas o que aconteceu? Mesmo com esse pedido do Senhor Deus, mesmo com esse alerta, o ódio de Edom contra Israel cresceu e atravessou séculos. Agora nós vamos ao esboço do livro. O esboço do livro é dividido entre o castigo de Edom, a condenação de Edom, a destruição de Edom e a restauração de Israel. E agora eu vou chamar cada um de vocês para a gente fazer a leitura, tá bem? O castigo de Edom, dos versos de 1 a 4, a certeza do castigo. Irene, você está com a Bíblia? Você vem ler para mim, por favor? Aqui. Acho que é melhor aqui. Isso. Como é um livro pequeno, então é bom que nós façamos a leitura. Tá, de 1 a 4, né? Isso. É a certeza do castigo.
Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então essa é a certeza do castigo. Aí depois nós temos a extensão desse castigo. Silvia, você pode ler aqui? Versículos de 5 a 9 é sobre a extensão desse castigo. 5 a 9. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados enganam você, e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Até? Então 9. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Agora nós vamos para a condenação de Edom. Por falta, então a condenação de Edom se acontece por falta de fraternidade, por alienação, por agressividade. Então nós vamos ler por falta da fraternidade, versos 10. Versos 10 eu vou ler. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó, e por isso vocês serão destruídos, e a desgraça os acompanhará para sempre. Aí por alienação, versos 11 e 12. Irmão Maurício, quer ler aqui? 11 e 12. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca nos dias da angústia. E agora nós vamos ver por agressividade. Você pode vir, Silda? Então, falta de fraternidade, alienação, agressividade. Qual que é? 13 e 14. 13 e 14. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Isso. Então, irmãos, os versos de 1 a 14, ele traz uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente por seu orgulho e exaltação, literalmente como eles viviam, no alto das rochas do deserto, mas também metaforicamente, eles realmente acreditavam que eles eram superiores aos israelitas. E foi esse orgulho que levou os edomitas a não ficarem apenas parados quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, mas na verdade para participar da destruição.
E assim diz através de Obadias, que Edom seria trazido de suas alturas e destruído, assim como fizeram com Israel, assim será feito a eles. Quer dizer, parentes que no momento que podiam ajudar, podiam, se unir, pelo contrário, se alegraram com a destruição. Agora nós vamos para a destruição de Edom, que é o terceiro tópico. Então, quando que é a época da destruição? É o versículo 15 que nós lemos adiante, que nós lemos no começo. Porque o dia do Senhor está perto, e sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, e a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O dia do Senhor é o dia em que Deus vai julgar a perversidade e vingar a justiça. Deus é misericordioso, mas Ele não vai tolerar o pecado para sempre. Quando o pecador, individual ou nação, ignora completamente as regras divinas, ele vem para julgar e vingar. Os juízos do Senhor se basearão sobre a justiça, não no capricho ou na vingança. O castigo não será menor nem maior que os crimes cometidos. Obadias anuncia então uma grande lei da retribuição de Deus, uma regra de seu julgamento justo. Como você fez, assim lhe será feito. Depois nós temos então a natureza da destruição. Quem está com a Bíblia quer ler? Paulinha, vem ler aqui. Versículo 16 a 18. Vai falar sobre a natureza da destruição. Aqui, é melhor aqui que é 16 a 18. Porque, como no meu santo monte bebeste, também as nações beberão sem parar e sugarão tudo de ti, agindo como se nunca existisses. Mas, para os refugiados, haverá livramento no monte Sião. Santo ele será, e os que restarem da casa de Jacó, suas propriedades terão de volta. Então de fogo será a casa de Jacó, e uma chama a casa de José, mas de palha será a casa de Esaú. Os sobreviventes da casa de Esaú serão incendiados e destruídos, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E depois de toda essa... da destruição, do castigo, da certeza, da condenação, da destruição de Edom, da natureza dessa sua destruição, aí vem sempre aquilo que nos alegra mais, que é a restauração de Israel. Nós temos lido e verificamos que não há sucesso em algumas pregações, em algumas palavras dos profetas. Nós temos visto nos livros que é sempre uma luta ao exílio, à escravidão, ao voltar e o retornar, sempre o pecado, sempre o afastamento do Senhor Deus, sempre. Nós estamos vivendo uma restauração, porque a partir de Jesus Cristo nós somos restaurados. Então, esse livro tão pequeno nos ensina que a ideia é perdoar, não ser orgulhoso, não ser arrogante, trabalhar e identificar essas questões e, através de Jesus, amar, perdoar. Isso, para mim, é a maior restauração na minha vida. Então, cada vez que eu leio um livro, cada vez que é me ensinado uma lição, eu percebo o quanto nós somos felizes agora. O quanto nós não levamos, às vezes, a maioria das pessoas não leva em consideração esse sacrifício de Jesus. Hoje nós somos pessoas restauradas, que podemos melhorar a cada dia. Então, a restauração de Israel, vamos ler o finalzinho, capítulo do versos 19 ao 21. Está com a Bíblia, Júlia? Quer ler? Daniel, venha ler. Restauração de Israel. 19 a 21. E os do sul possuirão o monte de Esaú, os das planícies, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zafrefate. Os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. E subirão os salvadores ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor.
Obrigada. E o reino será do Senhor. Então, os versos de 16 a 21, Obadias anuncia o dia do Senhor, mas não apenas para Edom. Ele amplia seu foco para incluir todas as nações. Ele diz que todas as nações orgulhosas que agem como Edom enfrentarão a justiça de Deus da mesma maneira. Eles cairão de suas alturas orgulhosas, virão à ruína. Obadias vê o orgulho de Edom e usa isso como um exemplo, uma imagem de como Deus um dia confrontará o orgulho de todas as nações e provocará a sua queda. A justiça de Deus um dia se levantará ao orgulho e à violência entre as nações do dia do Senhor. Os dois profetas anteriores a Obadias, Joel e Amós, já haviam anunciado o que aconteceria depois do dia do Senhor, contra todas as nações. Deus realizaria um novo ato de salvação em Jerusalém. E na conclusão do profeta Amós, que após o dia do Senhor ter julgado o mal de Israel, Deus consertaria, restauraria, reergueria a casa de Davi e construiria um novo reino para Israel e para todas as nações chamadas pelo seu nome. E assim, o livro de Obadias foi colocado logo depois de Joel e depois de Amós, para expandir essas mesmas promessas sobre a esperança do reino de Deus sobre todas as nações. E assim, o livro conclui com um futuro muito promissor. Deus diz que Ele vai restaurar o seu reino sobre a nova Jerusalém, que Ele irá repovoá-lo com um remanescente fiel. E a partir daí, o reino de Deus se expandirá para incluir todo o território e as nações ao redor de Israel. O livro de Obadias contribui para um retrato maior de justiça, de fidelidade e de soberania de Deus. Então, concluindo, o livro de Obadias nos remete a uma trajetória de dois povos, Edom e Judá. Nos remete à história de uma família que não aprendeu a perdoar e de um povo que desprezou ao seu Deus, ao Deus verdadeiro e único. Devemos nos atentar então para os maus exemplos, a fim de nos afastarmos do pecado. Lembrando que Edom, que se perdeu no orgulho, violência e crueldades, cuja retribuição dos seus atos foi a sua própria destruição. Que possamos sempre confessar os nossos pecados, nos arrependermos, que tenhamos confiança quando tudo parece indicar que só há destruição e desilusão. Obadias não nos apresenta uma mensagem de ódio e vingança contra os inimigos, mas de confiança na justiça de Deus, que pune os inimigos e nos livra das situações mais difíceis da vida. E aqui termina o livro de Obadias. Aí nós podemos duas reflexões, que é justamente quando nós falamos de quando somos traídos, né? Haverá algo mais terrível do que ser traído? Porque cada um de nós já sofreu uma decepção, né? Já se sentiu em posição inferior, já se sentiu traído por um parente, por uma situação dentro do serviço. Então, assim, qual é a primeira reação nossa quando descobrimos que fomos traídos por uma pessoa de confiança? Será que seria correto procurar vingança? Ou é melhor deixar as coisas nas mãos de Deus? E é isso que a gente pode discutir aqui.